Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Um canal no qual eu peço sempre a você que se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, sugira temas aqui para nós fazermos outros vídeos e assista não só a esses programas que eu faço, mas também os do Cadu, da Cacá, do Cristiano, do João Márcio e muito mais. Nesta semana, o TBT da TV relembra uma novela que estreou há 20 anos no SBT, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2001. Amor e Ódio, escrita por Henrique Zambelli, a partir do original de Inês Rodena, um original que já foi apresentado 2 vezes aqui no Brasil, apresentado e reprisado, com o nome de A Dona, numa versão produzida no México, agora nos anos de 2010, com a Lucero, a Gabriela Spanik e o Fernando Colunga nos papéis principais. Amor e Ódio é uma versão nacional dessa mesma história, que já teve diversas em outros países, enfim, e incrivelmente nesses 20 anos ela nunca foi reprisada. Já esteve em enquetes do SBT para ser reprisada, mas não foi. Em 20 anos. E não foi por ser um fracasso de audiência, muito pelo contrário, porque na ocasião ela foi a segunda novela de um ciclo de adaptações. A primeira foi Pícara Sonhadora, que estreou em agosto de 2001 e terminou então em dezembro, dando lugar a Amor e Ódio na faixa das 8 da noite no SBT. E ela segurou a audiência, que ficava ali entre 14 e 15 pontos, até perto de 20, e uma audiência bastante respeitável, tanto para aquele momento quanto para agora, bastante superior ao que a emissora conquista hoje, inclusive no mesmo horário, com a sua faixa de novelas, que não é mais às 8, mas é um pouquinho para mais tarde, né? Só que não foi reprisada até hoje. Inicialmente, a protagonista da história seria Patrícia de Sabri. Ela chegou, salvo erro meu, até a gravar algumas cenas, mas Silvio Santos resolveu trocá-la por uma outra atriz que tivesse e aparentasse outra postura, mais idade, fosse mais mulherão. E a Patrícia, ela é baixinha, tem outra compleição física, né? Então, se não é muito baixinha, é mais baixa do que a escolhida, que é a Suzy Rego. Suzy Rego, que teve um momento muito bom nessa novela, vinha de uma outra na Record, que foi A Louca Paixão, na qual ela viveu a Vera, e ganhou esse papel em Amor e Ódio, da protagonista, que é a Regina Villarreal. É uma jovem que é órfã de pai e mãe, foi criada por uma tia chamada Berenice, que era o papel da Cleo Ventura. Berenice, que tinha uma filha, a prima, companheira desde a infância da Regina, que é a Laura, interpretada pela Vietia Zangrande, que naquela época assinava Vietia Rocha. E também, além da tia Berenice, ela tinha como figura materna muito carinho pela Bá, como ela chamava, né? A Martinha, que era interpretada pela Maximira Figueiredo. Então seria muito bacana de a gente acompanhar essa novela com a Patrícia de Sabri fazendo a Regina, porque nós teríamos uma nova união, uma nova dupla em cena da Patrícia com a Maximira, a exemplo de um grande sucesso da dramaturgia do SBT, que é Pérola Negra, na qual ela vivia a neta, que na verdade revelou-se filha da Dona Rosália, que era o papel da Maximira. Pois bem, Regina teve uma desilusão amorosa muito grande, descobriu no dia do casamento com o Maurício, que era o personagem do Edson Fieschi, que ele a traía com uma outra mulher, que ela não soube quem era, mas descobriu, teve provas da traição, enfim, recebeu a denúncia dessa traição, ficou muito desiludida e resolveu deixar São Paulo, onde ela vivia, e se mudar para uma fazenda da sua propriedade, chamada Fazenda Cascavel, localizada no município fictício de Santa Rita da Esperança, no interior do estado. Chegando lá, ela queria fugir também da vergonha que passou, enfim, e resolveu mudar a sua postura, sua personalidade. Ela, que no seu íntimo era uma moça muito doce, muito agradável, muito meiga, ela decidiu ser uma mulher com mão de ferro, intolerante, às vezes até severa demais, áspera,
e totalmente fechada para o amor. Na Fazenda Cascavel, ela teve alguns conflitos inicialmente com o capataz, o administrador dessa fazenda, que era o Macário, interpretado pelo nosso saudoso Jonas Mello. E depois eles se acertaram, mas porque o Macário encantou-se por essa patroa, ficou até obcecado por ela, a gente pode dizer. Embora ela se mantivesse fechada para novos romances. E o Maurício querendo reconquistá-la, porque, na verdade, a aproximação que ele desejava ter de Regina não era por amar a jovem, e sim pela grande fortuna que ela possuía, herdada dos seus pais, e que era administrada por um advogado e amigo da família de toda confiança, o Dr. Anselmo, apaixonado pela tia Berenice, personagem do Genésio de Barros. Macário tem diferenças, não vai muito com a cara, do dono da fazenda vizinha, um rapaz muito bonito, alvo do desejo das moças solteiras e até de algumas casadas, em Santa Rita da Esperança, chamado José Maria, que era o Daniel Boaventura. José Maria era filho de Severiano, Luiz Bacelli, também já saudoso, e da igualmente saudosa Malu Rocha, no papel de Dona Ema. E ele era um rapaz um pouco rude, mas com estudos, enfim, não era um caipira sem instrução. E é um homem que peita Regina. E surgem faíscas nessa relação. Mas é claro que depois de se xingarem, de se ofenderem, de se darem mal por muito tempo, eles não conseguem mais refrear a grande paixão que surge. E José Maria e Regina começam a viver então um romance. Esse romance não é do agrado de Laura, que sempre quis tudo que a prima teve e, claro, que deseja também o José Maria. Não é do agrado de Maurício, que deseja reconquistar essa noiva perdida. E não é do agrado de Macário, porque ele havia se apaixonado por Regina, apesar de ter uma companheira muito bonita, inclusive, a Consuelo, que era a Ângela Correia, e de arrastar a asa para a filha dela, que era uma jovem, também muito bonita. Tanto a Consuelo quanto a sua filha Brenda, que era a Viviane Porto, elas eram negras, né? E ele tanto tinha uma mulher muito bonita, como não satisfeito com ela, arrastava a asa, assediava mesmo a enteada, a Brenda, e queria porque queria a patroa. Era uma personalidade bastante violenta, grosseira e desagradável, o Macário. Dissimulado, um parceiro perfeito, inclusive, para Laura, né? Nas suas maldades, nas suas armações, para ter tudo o que a prima tinha. Então, o título da novela, que seria A Dona, passou a La Dueña, e Entre o Amor e o Ódio, e ficou Amor e Ódio, explicava um pouco essas contradições de sentimentos entre os personagens, uma história um pouco maniqueísta, mas que agradou em cheio ao público que vinha de algo mais ingênuo, quase infantil, como A Pícara Sonhadora. E também por estrear nessa época do final de ano, que é um pouco delicada para a audiência. A Fazenda de José Maria chamava-se Carvalhais, salvo engano meu, e Severiano e Ema contavam com ele e com um empregado de muitos anos, o Juvencio, ou o Juca, como ele era chamado, interpretado pelo Rogério Márcico, para tocar a fazenda. E sabendo dessa situação não tão boa, Regina queria comprar a fazenda. E aí vem os primeiros conflitos, porque o José Maria quer reerguer tudo aquilo e não pensa em vender. Mas um grande plot twist da história de Amor e Ódio acompanha uma série de crimes cometidos pela Laura na sua obsessão por ganhar para si tudo que é de Regina. Ela mata o Leandro, que é um amigo do Maurício e ligado a ela também, papel do Denis Derquian, e mata também a Bá, que ajudou a criar tanto a Regina quanto a ela própria. E claro que ela tem um castigo muito triste. Para não morrer assassinada e para não ser presa, ela se suicida no desfecho da história. Outro vilão da história de Amor e Ódio, que é o Macário, ele morre, mas não suicida-se. Ele morre depois de uma explosão provocada por um desafeto, seu Fortunato, que era o papel do Raimundo de Souza. E nessa história nós temos outros personagens que acompanham
as desventuras amorosas da Regina e do José Maria, especialmente ali da população da Santa Rita da Esperança, a cidadezinha onde essa história do amor e ódio se passava. O prefeito Manuel, que era interpretado pelo Regis Monteiro, era casado com Dona Silvia, a Sônia Lima, uma perua de interior, assim, meio deslumbrada, e os dois tinham uma filha chamada Fabiola, vivida por uma atriz chamada Priscila Hermel. Ou melhor, Patrícia Hermel. Ela se envolvia com um rapaz que tentou uma ligação romântica com a Laura, mas não foi para frente. Ele logo sacou o que a Laura, né, a boa bisca que ela era, o médico da cidade, doutor Otávio, que era o Hernando Thiago. E a Regina tinha uma grande amiga que morava em São Paulo e se mudou com ela para a fazenda, que era a Patrícia, vivida pela Alexandra Marques, ou Alexandra Marques, não sei a pronúncia correta, e ela, a Patrícia se envolveu, se interessou romanticamente pelo dono de uma venda onde os personagens se encontravam, enfim, o Ismael, que era o papel do Lug Palhares. Ismael, esse que antes tinha uma ligação com a filha do prefeito. E, além disso, havia o Padre Abel, para apaziguar os conflitos ali na cidade, o personagem do Gésio Amadeu, entre outras figuras. As fofoqueiras eram creditadas assim, inclusive na abertura, as fofoqueiras. Neuza Maria Faro, Geisa Gama e Márcia Maria, que cuidavam ali da vida dos habitantes da cidade, mas com cenas em geral muito semelhantes, sentadas no banco de praça ou passando ali pela porta da venda, pela porta da igreja. Não eram personagens com maiores voos, e as três atrizes mereciam bastante, especialmente, não desmerecendo as outras, mas especialmente a Márcia Maria, que já é falecida, e é uma atriz de grandes momentos em várias emissoras, TV Bandeirantes, TV Tupi, TV Record, enfim. Ela merecia um papel melhor, também não em detrimento da Cléo Ventura, que fazia muito bem a tia Berenice, mas por que não essa personagem? Enfim, Amor e Ódio, como eu disse, cumpriu uma trajetória de muito sucesso na dramaturgia do SBT e, lamentavelmente, não foi reprisada. A emissora, ao invés de apostar novamente nessa produção, reprisou muitas vezes outras novelas, tanto brasileiras quanto mexicanas, ocupou vagas que poderiam ter sido de Amor e Ódio, mais de uma vez até, né? Nós temos aí quase 10 reprises de Usurpadora, de Maria do Bairro, de outros títulos, e Amor e Ódio merecia pelo menos uma reprise, sendo que uma história que não foi nem tão bem na própria época, Jamais Te Esquecerei, foi reprisada. Nem que fosse, como a gente chama, para tapar buraco. Mas Amor e Ódio, infelizmente, nesses 20 anos, como eu disse, foi exibida uma versão mexicana, A Dona. Foi reprisada essa versão com muito sucesso nas duas ocasiões, diga-se de passagem, e a novela brasileira do Henrique Zambelli, Amor e Ódio, que completa agora 20 anos, até hoje não voltou às telas do SBT. Está no SBT Vídeos, se eu não me engano. Já é uma oportunidade de você conhecê-la, caso não tenha visto. São grandes interpretações desse elenco, Daniel Boaventura, uma ótima escalação, Suzy Rego também, Vietia, Cleo, Genésio, Maximira, Figueiredo, grande atriz e dubladora, todo esse elenco. Mas os telespectadores do SBT mereciam uma oportunidade de rever essa novela e outras que estão esquecidas lá no arquivo também, por que não? Meus Filhos, Minha Vida, Jogo do Amor, Uma Esperança no Ar, Vida Roubada, que lida muito bem com uma coisa que funciona em novela, que é uma pessoa assumindo o lugar de outra. Um Lugar ao Sol, Agora no Ar, vai pela mesma trilha, só que no caso as duas moças não eram irmãs gêmeas, como os papéis do Cauã Raymond, o Christian e o Christopher. Amor e Ódio, conheça se você não conhece. Quem sabe agora não reprisam, está completando 20 anos, pode ser uma deixa, enfim. TBT da TV volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até lá.